Good morning. Bom dia. I don't know about you, but God is here, Eu não sei o que é que tu sentes, mas Deus está aqui. and He's already speaking. E Ele já está a falar. At least I feel that in my heart. E eu sinto isso no meu coração. You know, I have something prepared, Eu tenho algo preparado, but there's something else that I feel God just He's speaking. mas eu sinto que há algo mais que Deus quer falar. And I think we'll get to what I have prepared, but just Nós vamos chegar àquilo que eu tenho preparado, mas let's take a detour. vamos fazer aqui um pequeno desvio. Because that first song, Open the Eyes of My Heart, I Want to See You. A primeira música, Abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. You know, that really spoke to me. E essa música realmente falou comigo. And because there's something Jesus says that's very important. Porque há algo que Jesus disse que é muito importante. Let's go to, just quickly, 1 John 3, Vamos rapidamente a 1 João 3 and we'll just read 2 verses. e vamos ler 2 versos. So John says, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure. Então diz assim 1 João 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. All who have this hope in him. Desculpa. All who have this hope in Nós him. temos essa esperança nisto. To see him. Temos a esperança de vê-lo. We were singing, I want to see you. Nós estávamos a cantar, eu quero te ver. We were asking, open the eyes of our hearts. Nós estávamos a pedir, abre os olhos do nosso coração. But if we have this hope, we purify ourselves as he is pure. Então, se nós temos essa esperança de nos purificarmos a nós próprios, assim como Ele é puro, Why? Why is this a requirement to purify ourselves? porque que isso é um mandamento de nos purificarmos a nós próprios? Jesus said it very clearly. Jesus disse isso de forma muito clara. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. There's only one way to see, for us to see more of God, to have stronger revelation of God. Só existe uma forma de podermos ver mais de Deus e termos uma revelação forte de Deus. And that's purity. E essa forma é pureza. But when we think about purity, Mas quando nós pensamos em pureza, many times we think about, we have law, do everything perfectly. It's like it's a very restricting thing. nós pensamos uma vez que temos as leis e temos que fazer as coisas de forma certa, então isso é uma visão muito restrita. But if you think about purity, Mas se nós pensamos em pureza, even perfection, when the Bible talks about perfection, mesmo a perfeição, quando a Bíblia fala sobre perfeição, there's a verse in Chronicles há um verso em Crônicas that says that the Lord's eyes, they run to and fro, they run all over the earth. Então diz que os olhos de Deus rodam em toda a face da terra To show himself strong para se mostrar Ele próprio forte towards those whose heart is perfect towards em him. direção daqueles que o coração é perfeito. Towards him. Em direção a Ele. So, and other translations, if you look up the word perfect, it's more about being fully committed to him. É mais, se vocês olharem a tradução, as palavras mais corretas, é mais sobre ser totalmente dedicado a Ele. In our world, we think too much about you can't make any mistake, that's perfection. No nosso mundo pensamos que não podemos não cometendo qualquer erro, isso é um significado de perfeição. What God is looking for Mas aquilo que Deus procura is those whose hearts are perfect towards é him. aqueles que os corações são perfeitos para Ele, em direção a Ele. Whose hearts are fully committed to him. Aqueles os quais os corações são totalmente dedicados a Ele. So if you think about purity, pure gold, Então, se pensares em pureza, pensem em ouro puro, it means gold without anything else, just gold. o que significa que é ouro sem qualquer outra matéria, só ouro. If you think about a heart that is pure to God, E se pensares num coração que é puro a Deus, you think about a heart that is fully for him, e que é um coração que é totalmente para Ele, where we
put aside everything else and we seek Him, onde colocamos de parte todas as outras coisas e buscamos somente a Ele, where He's everything in our lives. onde Ele é tudo nas nossas vidas. And the pure in heart, that's where we see Him. E no coração puro é onde nós conseguimos vê-lo. You see, God doesn't share. Não, God share. doesn't share. Deus não partilha. He wants us whole. Ele quer-nos na totalidade, Because anything else porque tudo mais is just going to destroy us. And- todas as outras coisas mais irão perecer, irão ser destruídas. So we're going to go here into Galatians. That's what I have prepared. Então vamos àquilo que eu tinha preparado no livro de Gálatas. If you go to chapter 6, verse 7 to 10, Gálatas 6, versículo 7 ao 10. Paul writes, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Então diz assim, Paulo escreve assim: não se deixem enganar de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, de carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. I think I spoke maybe a little bit about this the other time I spoke. Eu acho que já falei um bocadinho sobre isto da última vez que eu tive a oportunidade de falar, But we're always building something. mas Deus está sempre a edificar algo. I mean, we are always building. Nós estamos sempre a edificar algo. We're always building something. Nós estamos sempre a edificar algo. You know, when the Hebrew people were slaves in Egypt, Quando os hebreus eram escravos no Egito, they were slaves eles eram escravos and they were building someone else's kingdom. e eles estavam a construir o reino de outras pessoas. They were building Pharaoh's kingdom. Eles estavam a construir o reino do faraó. They were in the muck and in the mire, in the lama. Eles estavam na lama a construir. And making blocks E eles faziam os tijolos for the enemy. para o seu inimigo. And that's our life apart from God. E é assim a nossa vida afastada de Deus. That's this sowing to the flesh. É isso nós que a semearmos, a plantarmos para a carne. We're building blocks for the enemy, Nós estamos a construir tijolos para o inimigo, to build his kingdom. para que ele possa construir o seu reino. When we sow to the flesh. É isso que acontece quando nós semeamos para a carne. So what does this mean, sowing to the flesh? Então o que é que isto significa, semear para a carne? Jesus told a parable about sowing. Jesus disse uma parábola sobre da semeadura, a parábola da semeadura. If you go to Mark chapter 4, there's interesting connection. E se formos a Marcos capítulo 4, existe aqui uma conexão interessante. So from verse 18, Jesus said, "No, these are the ones. You know the parable. The sower sows the word, and there's good soil, there's bad soil." Vocês conhecem a parábola que o semeador lança a palavra, que há o solo bom e o solo mau. So this part is about the soil that has the thorns in it. E então esta é sobre o solo que tem os espinhos nele. And the seed grows, Então a semente cresce. but it grows with the thorns growing around it as well. Essa semente cresce, mas com os espinhos a envolverem. And the thorns will just choke out the plant that is growing. Então os espinhos vão como que abafar o crescimento da planta And it becomes unfruitful. e essa planta torna-se infrutífera. Jesus said, "Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things, entering in, choke the word, and it becomes unfruitful." Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
How does it destroy us? It chokes us. Como é que isso destrói? Porque isto nos sufoca, nos afoga. So we can live a life, we can know Jesus, we can know the Word, Nós podemos viver uma vida em que conhecemos a Jesus e conhecemos a palavra, but in our life we're always building something. mas na nossa vida nós estamos sempre a construir algo. And if we are living for the cares of this world, the deceitfulness of riches and just desires for other things, Mas se nós vivemos de acordo com as diretrizes deste mundo, buscando riquezas e desejos por outras coisas, when it says desire for other things, it's the lusts, just things, unsatisfiable desire. quando fala estes desejos, fala sobre luxúrias, são coisas que nunca nos irão satisfazer na plenitude. And it chokes us. E essas coisas acabam por nos sufocar. And they choke the word and it becomes unfruitful in our lives. E sufoca a palavra e a palavra se torna infrutífera nas nossas vidas. It's a bit of what Teresa was saying the other week when she spoke. É um pouco daquilo que a Teresa disse na semana passada, quando ela falou. That if we don't stay connected to God, Se nós não estivermos conectados com Deus, and if we just live normally just the things of this world, e se nós vivemos normalmente com as coisas deste mundo, our minds will just start to think like the world. e a nossa mente acaba por começar a pensar como este mundo. And here's what God is saying. E isto é o que Deus diz. It will destroy you with time. Nós seremos destruídos com ele. And you will become unfruitful. E tornas-te infrutífero. If you're just, feeding your flesh, Porque estás somente a alimentar a tua carne, your desires, os teus próprios desejos. sometimes even stuff from this world, Inclusive, às vezes, coisas deste mundo, then, sometimes it looks harmless, but you're just giving yourself too much to it. são coisas que parecem inofensivas, mas que, no entanto, tu dás muito de ti a essas coisas. And little by little, it will seep into your mind and into your heart. E essas coisas, a pouco e pouco, vão se infiltrando na tua mente e no teu coração. And we live out of our hearts. E nós vivemos pelo nosso coração. So your life will become like those things, E a tua vida irá ser como essas coisas, meaningless, sem significado. dull, aborrecida. Ok, vão se tornar aborrecidas, Unfruitful. infrutíferas. The cares of this world will choke the word God is sowing in you. O caos deste mundo irá sufocar as sementes que Deus está a plantar em ti. So does this say anything about the word? Então, isso diz alguma coisa sobre a palavra? Is it weak or unfruitful? Ela é fraca ou infrutífera? Absolutely not. De certeza que não, com certeza que não. It's about what we do with what God gives us. É sobre aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. If we don't nurture our spirits, it will not grow. E se nós não frutificarmos, não fortalecermos o nosso espírito, ele não vai crescer. So in every decision we make, Em cada decisão que nós tomamos, we're building something. nós estamos a construir algo. So there's a difference here, sowing in the flesh. Então existe aqui uma diferença entre semear para a carne, You will reap corruption então vais crescer em corrupção or destruction. ou destruição. But if you sow to the Spirit, Mas se semeares o espírito, of the Spirit, do espírito, we will reap everlasting life, eternal nós life, vamos receber vida eterna, life more abundant. vida mais abundante. So what is sowing in the Spirit? What does it mean? Então o que é que significa isso de semear no espírito? There's many expressions that the Word uses. Existem muitas expressões que a palavra usa. It talks about abiding in Him, abiding in Jesus. Fala que em obedecer nele, obedecer em Jesus. Abiding, permanecer. Sorry. Permanecer nele. Obedecer is also good. Obeying is also good. Yeah. Permanecer nele, em Jesus. Permanecer em Jesus. Abiding in love. Permanecer em amor. Jesus said that. Jesus disse isso. Walking in the Spirit. Andar pelo Espírito. It says, if you walk in the Spirit, Ele diz que se andares pelo Espírito, you will not fulfill the lusts of the flesh. não irás preencher os luxos da carne. So if you're having trouble with any kind of lusts of the flesh, Se tens alguma dificuldade de luxos da carne,
you don't have a difficulty with the lust of the flesh. Não terás uma dificuldade com os luxos da carne. You're having difficulty with walking in the Spirit, Tu tens dificuldade em andar pelo Espírito, because that's the solution. porque isso é a solução, And that's everlasting life. é a vida eterna. So these expressions God uses, São estas as expressões que Deus usa. if we want to simplify it, we want to live a life that pleases God. Se nós quisermos simplificar, nós queremos viver uma vida que agrada a Deus. Does that make sense? Isso faz sentido? We want to take the focus out of ourselves Então nós queremos retirar o foco de nós próprios and let God's desires become our e desires. que deixar que os desejos de Deus se tornem os nossos desejos. We want to be mindful of Him. Nós queremos ser uma mente completa nele. And it's much more exciting than just trying to build our own kingdom. É muito mais entusiasmante construirmos o nosso próprio reino. It's much more exciting than building the enemy's kingdom. É muito mais entusiasmante do que construir o reino do inimigo. Because, everything else, all these other kingdoms, Porque, sabem, todas as outras coisas, todos esses outros reinos, they're just going to burn up in the end. eles no final vão acabar por queimar. Worthless. São infrutíferos, são Inúteis. inúteis. Obrigado. John said, he said such a good reference. João usou uma referência muito boa. I love John. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Strong language. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is of the world. And the world is passing away in the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. It's very radical. É muito radical. And it all happens over time. Isso acontece muitas vezes. And we're all working towards being more in line with God's what pleases God. E todos nós estamos a trabalhar no sentido de estar mais alinhados com aquilo que agrada a Deus. And we want to have tools for it. E nós queremos ter ferramentas para isso. And this sowing to the Spirit, Isto é semear para o Espírito. it requires us to live by faith. Requer que nós lideremos pela fé, andemos pela fé. Because at the time, in the moment, Porque no momento we sometimes don't realize the impact of every small decision. não reparamos no impacto de todas as pequenas decisões. In English, they say hindsight is 20/20. Hã? In English, you say hindsight is 20/20. It means when you look back, Já é you tarde. see everything. Yeah, okay. Ok. But everything looks. It's much easier to see when you look back than when you are in the moment. Ok. É mais fácil ser treinador no fim do jogo. Okay, that's a good. I like that. I learned something new today. That's me. I'm not into sports, so. But every small decision, Mas todas as pequenas decisões, read His word in the morning. That decision. leiam essa palavra na manhã, essa tomar decisões. No, I mean the decision to read His word in the morning. Ok, tomar a decisão de ler a sua palavra todas as manhãs. It could give you a verse, Poderá dar-te um versículo, maybe just one. talvez só um versículo. I mean, you could read the whole chapter, but maybe just one verse will stick to you. Podes ler todo um capítulo, mas talvez só um versículo irá-te tocar. You might be meditating on it for the rest of the day. Poderás meditar nesse versículo durante o resto do dia And God is building something in you. e Deus irá estar a construir algo novo em ti, And it will help you grow, it will help you see things differently. para te ajudar a crescer e ver coisas diferentes em ti. God could even use that word to help someone out. Deus até pode usar essa palavra para usar alguém. You might even be able to share that word with someone who's struggling. Talvez possas até usar essa palavra para partilhar com outra pessoa que está em dificuldades. But if you hadn't read it in the morning, you wouldn't be doing it later in the day. Mas se tu não leres essa palavra de manhã, não será possível tu aplicares essa palavra durante o dia. It seems a bit obvious, a bit simple. É uma coisa óbvia e simples. But it's simple, okay? É muito simples.
Jesus said it's for the little children. Jesus disse que é para as pequenas crianças. So if we make it too complicated, Então somos nós que fazemos muito complicado. then if it's too complicated, it's not the gospel. Então se é muito complicado, então não é o evangelho. Even just the decision to pray in the morning, Até mesmo a decisão de orar na manhã, because it is a decision. porque é uma decisão. You know, God might speak to you about something. Deus poderá falar contigo sobre alguma coisa. You might be praying about something that, and God will hear that prayer and change something in someone's life. In your Talvez life. Deus estás a orar sobre algo e Deus ouve essa oração e essa oração poderá mudar algo na vida de alguém. You know, when you stop everything and just talk to Him, Então, quando tu paras tudo e falas com Ele, doesn't have to be the morning. não tem que ser de manhã. It could be any moment where you see, okay, I have a little break here. Pode ser a qualquer momento onde tu tenhas algum tempo livre. He's available. He doesn't have office hours. Deus está sempre disponível. Ele não tem horário laboral. He doesn't sleep, doesn't slumber. Então, Deus não dorme, não descansa. That's good for those who like to stay up late and pray, wake up early and pray. É bom para aqueles que gostam de ficar até tarde em oração e para aqueles que acordam cedo para orar. God is not like me. Desculpa. He's not like me. Deus não é como eu. When my son wakes up before 7 a.m., Quando o meu filho acorda antes das 7 da manhã, he comes running to our room ele corre para o nosso quarto. and he's like, Anda. Ele is like, come. Exactly, thank you. I said it in Portuguese because he says it in Portuguese. Ele disse em português e eu usei. And I'm like, no. E eu fico assim, não. But okay, I go. Mas está tudo bem, eu vou. You know, it's amazing. God never does that. Porque é maravilhoso é que Deus nunca faz isso. Draw near to God and He will draw near to you. Chega-te próximo de Deus e Deus chegará-se a ti. He's usually probably very excited when you seek Him. Ele está sempre entusiasmado quando tu o buscas. Because there's so much He wants to do in our lives, in our world around us. Porque existem tantas coisas que Ele quer fazer nas nossas vidas e no mundo à nossa volta. And you know, he uses flesh, He uses us. Ele usa a carne, Ele usa-nos a nós. We're essential to His plan. Nós somos parte essencial para o seu plano. He wants to use us. Ele quer nos usar. Yeah, He put His Spirit in us for a reason. Ele colocou o seu espírito em nós por algum motivo. But we have to be serious. Mas nós temos que ser sérios. So yes, when we stop everything, when we talk to Him, Mas sim, quando nós paramos tudo e quando nós falamos com Ele, He might give us clarity in a decision, in something we're doing. Ele irá dar-nos clareza nas decisões de algo que nós iremos fazer. He could give you a vision or a word for someone who needs it. Ele poderá dar-te uma visão ou uma palavra para alguém que precise, If we cultivate this relationship with Him, se nós cultivarmos esse relacionamento com Ele. there's so much He wants to do. Existe tanto que Ele quer fazer, But we have to walk by faith. mas nós temos que caminhar pela fé. Because when you do it in the morning or when you do it before, Mas quando nós fazemos-lo pela manhã ou quando fazemos-lo antes, we don't see it. nós não vemos. We just see the now, we just see the moment. Nós só conseguimos ver o agora, o momento. But God is working these little moments Mas Deus está a trabalhar nesses pequenos momentos for His glory, para a sua glória, for something later para que algo mais tarde, in the day, later in the week. mais tarde no dia ou mais tarde na semana, You know, you need to plant something if you want to see something grow. é necessário que plantemos algo se queremos ver esse algo a crescer. So sowing in the Spirit. Então, semear no Espírito. Yeah. Yeah. So little by little, we're building something, even if it's just good habits. Aos poucos nós estamos a edificar algo, mesmo que sejam só bons hábitos. Like when it's like when you build a relationship with someone else. É como tu, quando crias um relacionamento com alguém. How do you do that? Como é que tu fazes isso? You might send messages throughout the day. Talvez envies mensagens durante o dia. You might call them sometimes to chat. Talvez telefones de uma vez ou outra para conversar. You might meet up with them somewhere. Talvez encontres com essa pessoa em algum lado. You might invite them over to your home. Talvez convides essa pessoa para ir à tua casa. Why would you do that? Por que tu fazes isso? Because we want this person more present in our lives. Porque nós queremos essa pessoa mais presente nas nossas vidas. So
Let's do this intentionally with God Vamos fazer isso intencionalmente com Deus, because we want Him more present in our lives. porque nós queremos que Ele seja mais presente nas nossas vidas. So let's keep making the decisions that lead us closer to God. Então vamos tomar decisões constantes de que nos levam mais à proximidade de Deus, Keep making the decisions that please Him tomando decisões que o agradam, because it's all through relationship with Him. porque é tudo através dos relacionamentos com Ele. We keep listening for His Holy Spirit and obey as we hear. Então nós ouvimos o Seu Espírito Santo e obedecendo. If you feel a desire to do something and it aligns with God's word, Então se sentes o desejo de fazer algo que esteja alinhado com a palavra de Deus, that's a desire God is placing in you. isso é um desejo que Deus está a colocar em ti. Go for it. Vai, falo. Don't harden your ears. Não endureças os teus ouvidos. By hearing His voice and not acting, Ao ouvir a sua voz e não agir, or by having a desire for Him and not acting. ou ao ter um desejo por ele e não agir. Let's not get used to hearing and not obeying. Não nos habituemos a ouvir e a não obedecer. Because imagine if you have someone who they hear and don't obey. Imagina se tens alguém que tu conheces que ouve e não obedece. Eventually you might think, why would I speak? Why would I say anything? Why would I tell them to do something? Eventualmente acabarás por pensar assim, porquê que eu vou falar com ele? Ou porquê que eu vou dizer para que faça alguma coisa? Jesus said, if you're faithful in the little, He will make you, in the small, He will make you, give you responsibility over the big things as well. Jesus diz, se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. I paraphrased, He said it much better. Eu parafraseei, ele disse isso muito I melhor. probably messed up a little bit, but you understand the Mas eu meaning. talvez mas tu percebeste. It's not in my notes, I'm sorry. But this is not something for us to feel discouraged or condemned by. Não é algo para que nós nos sentamos desencorajados ou condenados. If we feel like me sometimes, like I feel like I've been disobedient before in some things in the past. Se nós nos sentimos, tal como eu me sinto às vezes, que fui desobediente em algumas coisas no passado, I feel every day we wake up by His mercy, todas as manhãs nós acordamos pela sua misericórdia. and He gives us another opportunity to walk out in a way that pleases Him. E Ele dá-nos uma nova oportunidade para que possamos caminhar de uma forma que o agrade. So let's not start, let's make changes next week, tomorrow, next month. Vamos começar amanhã. Vamos fazer essas mudanças amanhã. Let's start today. Let's start this week. Vamos começar hoje. Vamos começar esta semana. To the measure we can. Let's start now. À medida que nós conseguimos, vamos começar agora. Even if it's just a prayer of, yes, I want this. Nem que seja só uma oração. Sim, eu quero isto. We believe that God will honor our earnest desire. Eu acredito que Deus irá honrar os nossos desejos. Commit to it. Que possamos nos comprometer com isto. Even today I will do this. Mesmo hoje eu irei fazer isto. I can't tell you how God is He's just pleased by simple steps. Eu posso dizer como Deus se agrada de pequenos passos. Faithfulness. Fidelidade. Yeah. Sorry. That's all right. And when we grab hold of something Quando nós agarramos a algo and we just respond genuinely. e quando nós respondemos de forma genuína, Like for example, we had the weekly prayer for the church every Tuesday. por exemplo, nós tínhamos uma oração semanal pela igreja todas as terças-feiras, Even just a quarter of an hour, even just 15 minutes. mesmo que fosse só 15 minutos, um quarto de hora. We had a time for the past, I think, 2 months, I think since January or February, where Assim we que were foi doing that. de janeiro e fevereiro que nós fizemos isso. And I don't know if you noticed, but on the last week repararam, mas na última semana, where we had this prayer for the church, quando tivemos esta oração para ir pela igreja, in the service, no serviço, we just had this very strong presence of the Holy Spirit. nós tivemos esta presença muito forte do Espírito Santo During worship, when Deborah was singing. durante o louvor, quando a Débora estava a cantar. I don't know if you noticed, but it aligned with the end of this prayer time. Então, mas não sei se vocês repararam, mas estava alinhado com o final deste período de oração que nós tivemos. And I feel it's a small thing, but I feel like it's God saying, yes, keep going. É uma pequena coisa, mas eu sinto que é algo como que Deus estivesse a dizer, sim, continuem. So let's not grow weary while doing good. Então não vamos crescer fracos à medida que vamos fazendo
o bem. That's the rest of the first verse as I wrote. I put it there. I didn't write it. É o final do verso que está aqui em cima. If you go to Galatians 6, Se formos a Gálatas 6, it says, "Let's not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart." e não nos cansemos de fazer o bem. É isso? É. Desculpa, é o 9? Não. É isso aí. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Sowing and reaping. Plantando e colhendo. You know, it's God's law. É a lei de Deus. For nature, A natureza, for us, para a natureza, para nós, for everything. para tudo. How do we not lose heart? Como é que nós não perdemos a esperança? You know, when just in this life, you know, when we're doing good, how do you keep the fire going when it's difficult? Neste mundo, como é que nós mantemos a chama acesa perante as dificuldades? I think we need to look at the examples of those who came before us. Acho que precisamos de olhar para o exemplo para aqueles que vieram antes de nós, Because they suffered hard times. porque eles sofreram momentos difíceis. You know, let's look at Jesus, let's look at Paul, let's look at John. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Paulo, vamos olhar para João. And you know, what's the pattern that I see? Então, qual é o padrão que eu vejo? I see love as the drive behind it all. Eu vejo amor como o agente condutor por trás deles todos. I see Paul saying, love is what compels us. Eu vejo Paulo dizer que o amor é o que nos move. Not to live for ourselves, but for Christ. Não para viver para nós próprios, mas para Cristo. That's in 2 Corinthians 5. I'm not going to read it. Está em but you 2 know. Coríntios 5, eu não vou ler. I see John, Eu vejo João, someone who walked as close to Jesus as possible. alguém que caminhou o mais próximo de Jesus o quanto era possível. And when he comes up with like the ultimate definition of who God is, E quando ele chega com a última definição de quem é Deus, he says God is love. ele diz que Deus é amor. That's 1 John 4, if you Está go em to it. 1 João 4, se The quiserem ler. word he uses to describe him. É a palavra que João usa para o descrever. So I believe love is the only antidote to growing weary. Eu acho que o amor é o antídoto para crescer, Para não descansarmos. exatamente, para não descansarmos. A motivation, the drive behind our hearts has to be love. É a motivação que está por trás dos nossos corações, é o amor. There's someone who I like to hear very much. That he has a funny quote. Alguém que eu gosto muito de ouvir tem uma expressão muito engraçada. I don't know. It's Dan Moeller, if you've heard him. He says it doesn't say in the Bible that God was so fed up with humanity that he finally decided to send his son. Não diz na Bíblia que Deus estava... É alguém que usou esta citação. Na Bíblia não diz que Deus estava tão cansado do seu povo que decidiu enviar o seu filho. It says, "For God so loved the world that he decided that he gave his only begotten son, A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu próprio filho. that whoever believes in him might not perish but have everlasting life." Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. So if God himself is motivated by love, Mas se próprio Deus está motivado por amor, everything we do for him has to come from this love. tudo aquilo que nós fazemos para Ele tem que ser motivado, tem que vir deste amor. You know, love for him and one another. O amor por Ele e por uns pelos outros. You know, love is what compels us. O amor é aquilo que nos compele, que nos motiva. God is love, Porque Deus é amor. as John wrote. Assim como João escreveu. And when you read his letter, the way he talks about loving one another and emphasizes how important it is. Quando ele enfatiza o quão importante é amar-nos uns aos outros. If you look at it, you'd say, you'd think, Desculpa. if you read it, you would think that E se vocês lerem, vocês vão pensar, this man, you know, he had his head up in the clouds somewhere, vão pensar que este homem tinha a cabeça nas nuvens, distant from reality. completamente distante e afastado da realidade. Or maybe he's just someone young and naive. Ou talvez alguém jovem e inocente. I mean, he was the youngest disciple. E na verdade ele era mesmo o discípulo mais novo. How old was he when he wrote that? Que idade tinha ele quando escreveu isto?
Well, that was written around 90 or 100 after Christ. Então isto foi escrito 90 anos ou 100 depois de Cristo. He had been following Christ for 60 something, at least 60 years at the E time. ele já era um seguidor, pelo menos durante 60 anos, ele seguiu a Jesus. And he could have been close to 100 years old. So talvez quando ele escreveu isto tinha próximo de 100 anos. That's plenty of opportunity to, be offended. É uma oportunidade excelente para ser ofendido, para estar ofendido. How many people had he seen suffer injustice for the gospel? Quantas pessoas já vimos sofrer injustiças por causa do Evangelho? How many of his friends had he seen persecuted or killed even for following Jesus? Quantos dos seus amigos ele não viu a serem mortos e perseguidos por seguirem a Jesus? You can't say these men never suffered loss. Não podemos dizer que este homem nunca sofreu perdas. We can't say that he had it easy. Não podemos dizer que ele foi fácil para ele. And that's the reason he's, so happy with life and talking about love and everything. E é por isso que ele está tão feliz com a vida e continua a falar de amor. So, any excuse that we think about us being tired, Todas as desculpas que nós podemos pensar e para usar sobre estarmos cansados, anyone can use it. qualquer pessoa pode usar essa desculpa. And many people before us had the opportunity to use those. E muitas pessoas antes de nós tiveram a oportunidade de usar esse tipo de desculpa. And it's okay to feel tired Mas sometimes. está tudo bem em sentir cansado, But we need to have our eyes focused on him. mas é necessário que tenhamos os nossos olhos postos nele. Paul, Paulo, he talks about being rooted and grounded in love. Paulo fala sobre estar enraizado em amor. And there's something interesting about being rooted in love, Há algo muito interessante sobre estar enraizado em amor. because when you have roots, Porque quando tens raízes, it doesn't matter how strong your roots are. não importa o quão fortes essas raízes são. What matters the most is really what you are rooted in. O que importa mais é no que estás enraizado. Because if you're just in soil that is shaky, Porque se estás num solo que não é firme, if the roots get pulled, you're getting pulled with it. então se tu puxas essas raízes saem facilmente. But if you're rooted in something very, very strong, Mas se estás enraizado em algo muito, muito forte, you can't get pulled out. não consegues ser retirada para fora. So he says, be rooted and grounded in love. Por isso é que diz que estejas enraizado em amor. That's Ephesians 3. So something very strong, love. Está em Efésios 3. Algo muito forte é o amor. This man, he wrote the whole chapter on what love is. Este homem escreveu um capítulo inteiro sobre o que é o amor. And you understand the revelation. He had a revelation of the love of God when you read what he wrote. E tiras uma revelação do que é o amor quando lês aquilo que ele escreveu. But do we realize the degree to which he had suffered just disappointment, even from people in the church? Desculpa. Do we understand the degree to which he had suffered disappointment, even with people from the church? Nós entendemos o grau de sofrer desapontamentos, ou desilusões, mesmo até com pessoas da igreja. How much he suffered that? Então imaginem quantas desilusões ele sofreu. Let's read Philippians 3, just one example, but Vamos many more. Vamos ver em Filipenses 3 um exemplo, mas existem muitos mais. So, verse 17, brethren, join in following my example, and note those who so walk, as you have us for a pattern. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e têm orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Tell you even weeping. Mesmo chorando, there's still a love. mesmo em lágrimas, ainda há amor.
I believe this is a weeping not just for himself, but a weeping for them. Eu acho que estas lágrimas não são só para ele, mas também eram para aqueles para quem ele falava. Who set their mind on earthly things. There it is again. Aqueles que colocam a sua mente nas coisas terrenas. Sounds like they've been sowing the wrong kind of seed in their lives. Parece que eles estavam a semear a semente errada nas suas vidas. But what's Paul saying here? Mas o que é que Paulo diz aqui? I know you've seen people who are wicked. Eu sei que vocês veem pessoas que são fracas. I know you've even seen people who call themselves brothers. E eu sei que vocês veem pessoas que se chamam irmãos uns aos outros. And they walk in ways that are not the way, Jesus. E que essas pessoas andam em caminhos que não são os caminhos do Senhor. But I don't want you to set your eyes on them. Mas eu quero que vocês mantenham os seus olhos nessas No, pessoas. he says, note those who walk as an example. Mas Jesus diz, olhem para aqueles que caminham como um exemplo. You look at them as a models of how you want to live your life. E olhem para essas pessoas como modelos da maneira que nós devemos ver as nossas vidas. You're not going to look at the other ones and let that discourage you. Não vamos olhar para os outros e deixar com que essas pessoas se desencorajem. Let's be encouraged by those who truly follow Christ. Vamos ser encorajados por aqueles que realmente seguem a Jesus. And if you can't see anyone around you, E se não consegues ver ninguém à tua volta, go to the Bible, they follow Christ. vão à Bíblia e eles seguem a Cristo. You know, your story, A tua história, what you've been through, desculpa, what you have been through, pelo aquilo que tens passado, it does not have to define who you are. não tem que definir quem tu és. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. So let Him be the defining factor in your life. Que seja Ele o fator que define a tua vida. So let's not grow weary in doing good. Então não vamos crescer enfraquecidos, não vamos enfraquecer a fazer o bem. Let's not get tired of sowing in the Spirit, Não vamos ficar cansados de semear no Espírito. in sowing good seed in our lives. Em semear boas sementes nas nossas vidas. Even as a community, Mesmo enquanto comunidade, in sowing good seeds in our lives. semear boas sementes nas nossas vidas. Let's not grow weary in helping one another. Não nos vamos enfraquecer de ajudar uns aos outros. Let's, when I talked about I'm going to make a commitment to read the Bible, to do these things, to pray. Quando eu falo em fazer um compromisso de ler a Bíblia, de orar, fazer essas coisas, Let's make other kinds of commitments that please God. vamos fazer também outros compromissos que agradam a Deus. I'm going to make a commitment to help out someone in need. Vamos fazer também o compromisso de ajudar alguém que realmente precisa. I'm going to make a commitment to help out in the church. Fazer um compromisso de ajudar a igreja. I'm going to look for needs and I'm going to help out those who have needs. Eu vou procurar por necessidades e vou ajudar aquelas pessoas que têm necessidades. But I'm going to make a commitment. Mas eu vou fazer um compromisso. Not just a nice idea. Não só uma ideia bonita. Let's not get tired of going forward and doing this. Não nos vamos sentir cansados de seguir adiante e fazer o bem. Let's not get tired of praying for God to work through our church. Não nos cansemos de orar por que Deus trabalhe na nossa igreja. Let's not get tired of praying for leadership. Não nos cansemos de orar pela liderança. Let's not get tired in helping our leadership. Não nos cansemos de ajudar a nossa liderança. God is seeing everything, Deus vê todas as coisas and He has so much for us to walk in. e Ele tem tanto para nós caminharmos. But we have to be willing to yield to Him. Mas nós temos de estar disponíveis para nos juntar a Ele. We have to be willing to submit to Him Nós temos de estar disponíveis para nos submeter a Ele and to one another e uns aos outros and to be faithful to Him. e ser fiel a Ele. Because God will reward our faithfulness to Him. Porque Deus irá recompensar a nossa fidelidade a Ele. So let's live by faith, Então vamos viver pela fé, empowered by His Spirit, empoderados pelo Seu Espírito, driven by love. guiados pelo amor. Amen? Amém? Ooh, that's a good amen. Thank you. One final verse, 1 John 3:16. I have 9 minutes. Último versículo, 1 João 3,16. By this we know what love is. Jesus laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. If anyone with earthly possessions sees his brother in need, but withholds his compassion from him, how can the love of God abide in him? Little children, let us not love in word and speech, but in action and truth. Nisto conhecemos o que é o amor.
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade de não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amen. Amém. So, before we finish, I'd like to pray. Antes de terminar, eu gostaria de orar. If you feel that you've been growing weary, getting tired, E se te sentes que estás a enfraquecer, estás a sentir-te cansado, let's all just stand together vamos todos nos levantar and let's lift up our voices, our hearts to Him. e vamos levantar as nossas vozes You know, para Ele. if you feel tired right now, E se te sentes cansado neste momento, let's pray a special prayer for you. vamos fazer uma oração especial por ti. You can place your hand over your heart, Podes colocar a tua mão sobre o teu coração, however you feel more comfortable. If you know this is you,